Você usou agora aqui no Troca. Primeiro, uma ótima noite, bem-vindo. Mas o Rafinha, ele rasgou elogios ao Cruzeiro, cara. Rasgou elogios ao Cruzeiro. Palavras do Rafinha São Paulo. É que é o time mais organizado que o São Paulo enfrentou no segundo turno do campeonato. Né? Palavra dele. É para isso tudo o jogo do Cruzeiro? Porque eu já vi uma galera que falou, jogou no contra-ataque num certo momento, teve uma bola na trave, mas enfim, não foi tanta coisa. Até que ponto o torcedor do Cruzeiro hoje vai ficar chateado com o resultado, mas procura um equilíbrio para pensar na trajetória com o desempenho? Nós já falamos aqui que, ao mesmo tempo que ele é o pior ataque, ele é uma das melhores defesas do campeonato, o Cruzeiro, né? O que falta realmente é fazer mais gols nesse sentido. E você só consegue isso com um bom trabalho, com competência defensiva. No primeiro tempo, você vê que o São Paulo ele teve, sim, alguns momentos encontrando espaços e caindo bem no pé do Ramos, que eu até fiquei assim do Ramos sair tão cedo, né, no segundo tempo, que ele foi tão importante nesse primeiro tempo. Ele sai com dois volantes nesse tripé que ele acaba fazendo e acaba gerando um pouco de espaço que o São Paulo conseguiu aproveitar bem em boa parte do primeiro tempo, e o segundo tempo ele se ajeita e realmente vem aquela dificuldade, porque o Cruzeiro também teve jogos, às vezes até a gente acho que usou o termo assim, tem dificuldade em criar, e eu lembro de alguns jogos do Cruzeiro de ter chances assim e ao mesmo tempo não conseguir fazer o gol. Então tem muita coisa que o Cruzeiro ele faz de certo, de bom, e a falta desses gols também não gera uma confiança a mais que é necessário para um time de futebol ganhar grandes jogos e você subir na tabela. E isso vai te consumindo, por isso que o Cruzeiro está chegando no final do campeonato ali embaixo. E o Zé Ricardo não dá para dizer que ele não tenha tentado buscar ao longo do jogo soluções para melhorar esse poder de fogo. Agora, essa questão do Cruzeiro ser um time que consiga converter as chances de gol, ou transformar o volume até por vezes em finalização, é um problema crônico da temporada inteira do Cruzeiro, né? Sim. Isso não é do jogo de hoje. E o jogo de hoje até teve lance, teve bola na travessão, teve o Rafael fazendo defesas importantes, esse chute do William aí, por exemplo. Agora, acho que o primeiro tempo do Cruzeiro teve muito mais teve mais de segurança defensiva do que propriamente de capacidade de incomodar o São Paulo do outro lado do campo. Ele começa até com quase um 4-4-2, com o Machado defendendo pelo lado direito, né? Deixando o Jussa e o Lucas Silva mais à frente da defesa. O Arthur Gomes fechava pela esquerda, ele liberava um pouco o Matheus Pereira e o Bruno Rodrigues. No segundo tempo, o Cruzeiro consegue, a partir de incomodar a saída de bola do São Paulo mais à frente, começa a criar um pouco mais de oportunidades. E aos poucos o Zé Ricardo começa a tentar testar alternativas para mexer um pouco nesse equilíbrio e tornar o Cruzeiro um time com mais capacidade de finalizar. Ele entra com o Rafael Elias, traz o Bruno Rodrigues para o lado do campo, termina o jogo com dois homens abertos depois da entrada do Wesley, coloca o Vital como jogador por trás do trio de ataque para ter mais agressividade. O Cruzeiro teve as chances. Faltou converter mais uma vez. Complicado, mas assim, eu tenho certeza que o Zé fala em evolução hoje, mas ele tem a consciência e da necessidade de pontuar. A questão é que o tempo está acabando, né? O tempo está acabando. Para a evolução... Se é o início do campeonato, essa atuação sinaliza um campeonato mais promissor. Mas não é o momento. E às vezes você procuraria 2, 3 atletas de características um pouco mais diferentes, porque parece até que o Cruzeiro ele tem muitos atletas parecidos. Eles são diferentes, mas atletas parecidos vivendo o mesmo momento de insegurança na hora da criatividade, na hora de poder fazer o gol. Aí você, como treinador, você fala, poxa vida, vou pôr o Mansur, mas ele é parecido com o Alex. Eu preciso do Igor e hoje já não pode mais. E o Cruzeiro, no meio dessa evolução, já que o tiro é curto, o Cruzeiro tem 8 jogos a fazer, porque tem um jogo atrasado com o Fortaleza. Então o Cruzeiro precisa, claro, de evolução, é mais fácil ganhar o jogo quando você está preparado, mas o Cruzeiro precisa de resultado. E outra ainda, hein? Além dessa sequência, vamos lembrar, o Cruzeiro pega Botafogo e Palmeiras nas duas últimas rodadas. Então ele pode influenciar também nessa parte final. Aqui são os próximos 5 jogos do Cruzeiro. É igual a obra, né, Alex? Tem que ser de azulejo a azulejo. O Cruzeiro. Tá aí, com o Internacional em casa, o próximo jogo. Sai para pegar o Curitiba. Aí tem esse jogo contra o Fortaleza, que é o jogo que está atrasado também fora de casa, lá no Castelão. Recebe o Vasco, que a gente não sabe em qual condição que vai ser esse jogo para os dois lados, mas o jogo vai ser em Belo Horizonte. E depois sai também com o Goiás, que é outro time que está envolvido aí nessa briga indigesta contra o Z4. Como campeonato para o Cruzeiro e como essa sequência, pelo menos nesse recorte, né, dos 5 jogos, Mansur. E pelo que está jogando o Cruzeiro, o que o torcedor hoje tem como expectativa? Olha, é pensar jogo a jogo e tentar pontuar. Se tem um trunfo o Cruzeiro hoje em relação aos concorrentes diretos, é que ele tem um jogo a mais para fazer, né? Tem uma oportunidade a mais de pontuar. A galera com 7 jogos, o Cruzeiro tem 8. O Cruzeiro tem 8 jogos para fazer.
E tentar encontrar rendimento de forma mais sólida nos jogos em casa, né? É muito ruim você atravessar um campeonato ou quase uma temporada inteira sem conseguir ganhar no Mineirão, por exemplo, como o Cruzeiro passou boa parte do ano, até o jogo com o Bahia. Então, em geral... O torcedor fala isso. Claro, em geral, times que estão ali se apegam também aos jogos em casa. Enfim, o Cruzeiro tem alguns problemas que foram crônicos e é difícil de você imaginar que eles vão se solucionar a essa altura. Ou seja, o Cruzeiro é um time com dificuldade de fazer gol, mas é um time que defende melhor. Né? O Cruzeiro tem números muito melhores defensivos melhor que ofensivo. do que ao fazer gol. O Cruzeiro precisa ter, nos jogos em casa, uma capacidade de fazer valer o fator casa. A gente